Olá, vamos começar uma videoaula da disciplina Teoria do Espaço Educativo, aula para abertura da disciplina. A apresentação do plano de ensino para o curso de Infraestrutura Escolar. Essa disciplina Teoria do Espaço Educativo vai ter carga horária total de 60 horas. O professor sou eu, Ricardo Baquio Rodrigues, e vai ser apresentada para o semestre 2015-1. Tá? Uma breve apresentação da minha formação. Eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e tenho especialização em Engenharia de Campo, com ênfase em Qualidade, pela Universidade Federal do Maranhão, em 2013. Atuo como professor na área de Construção Civil, no IFMA, desde 2010. Vamos falar um pouco do plano de ensino. Okay? A ementa da disciplina Teoria do Espaço Educativo é a seguinte: o que é isso que chamamos de espaço, o edifício escolar, o ambiente escolar e a educação, a escola, práticas de manutenção das instalações físicas da escola. Tá. Essa disciplina tem o objetivo geral de introduzir noções básicas sobre o conhecimento, a percepção e a prática do espaço, particularmente do espaço da educação escolar, do espaço que vocês estão inseridos. Estabelecer conexões entre as práticas espaciais e as práticas pedagógicas, administrativas e sociais, e relacionar o espaço da escola ao espaço urbano ou rural em que se situa. Então, os objetivos específicos da unidade 1, que trata sobre o que é isso que chamamos de espaço, são entender o espaço e como o percebemos e nos relacionamos com ele, e adquirir noções de representação do espaço e com tais instrumentos o aluno possa participar do processo educativo. Os objetivos específicos da unidade 2, que trata da escola, são compreender o espaço da escola e sua relação com a educação, compreender a relação entre arquitetura e pedagogia a partir dos conceitos da educação de Bernstein, Montessori e Paulo Freire, e entender a relação do edifício escolar e os estilos arquitetônicos no tempo. E, finalmente, teremos a unidade 3, que trata da manutenção da escola. Seu objetivo específico é conhecer os principais agentes que atuam no edifício escolar, que podem gerar o seu desgaste prematuro e possíveis ações que devam ser tomadas para evitá-las. Conteúdo da unidade 1, nós vamos trabalhar o que é o espaço. Então, a unidade 1 é o que é isso a que chamamos de espaço. Então, falaremos sobre o pensamento, sobre o que pensamos quando falamos de espaço, a percepção do espaço e as representações do espaço. Na unidade 2, o conteúdo tratará sobre o edifício escolar. Então falaremos sobre o ambiente escolar e educação, atividades pedagógicas, planejamento das instalações prediais e uso do espaço, e da relação entre a arquitetura e a pedagogia, além de tratar da história do edifício escolar. E, finalizando, teremos a unidade 3, onde abordaremos a manutenção da escola, falando sobre práticas de manutenção das instalações físicas da escola. Os procedimentos de ensino serão os a seguir. Na unidade 1, nós teremos a apresentação do caderno impresso,
nos capítulos sobre o que pensamos quando falamos de espaço, a percepção do espaço e as representações do espaço. Teremos os slides que vão estar no Moodle e as videoaulas sobre espaço e a apresentação do resumo do plano de ensino. Teremos o material complementar dessa disciplina, dessa unidade, tá? Assistindo um vídeo onde os alunos do curso de arquitetura trabalham percepção do espaço urbano, né? Disponível no endereço que está na tela. E teremos um questionário avaliativo no ambiente Moodle. Na unidade 1 teremos a atividade presencial, a nossa abertura da disciplina, análise das plantas baixas de uma escola e discussão em grupo com o tema com qual pensador vocês concordam mais. Por fim, vocês gerarão um texto com suas conclusões e apresentarão para o resto da turma. Teremos também no ambiente Moodle o fórum de discussão para que seja feita a discussão sobre o espaço. Então, no seu entendimento, o que é espaço? Já na unidade 2, nós falaremos sobre a escola, então a apresentação do caderno impresso, o ambiente escolar e a educação, as atividades pedagógicas, planejamento das instalações prediais e uso do espaço, a escola, relação entre a arquitetura e a pedagogia e a história do edifício escolar. Nós teremos os slides e as videoaulas. O material complementar seria um vídeo, a influência da arquitetura escolar no aprendizado, disponível no link que está na tela, e o texto Linha Histórica da Arquitetura Escolar do Brasil, disponível também nesse link que vocês estão assistindo. A atividade avaliativa à distância será um questionário no ambiente Moodle e no fórum de discussão nós teremos, baseado nos conceitos dos educadores estudados nessa unidade, a sua escola enquadra-se mais com o conceito o pedagógico de qual deles. Por quê? Tá? Na unidade 3, trataremos da prática da manutenção nas instalações físicas da escola. Teremos o slide de manutenção da escola, a videoaula de manutenção da escola e a videoaula de encerramento. Material complementar, um texto, manutenção do patrimônio escolar e a atividade avaliativa à distância, questionário no ambiente Moodle. Nessa unidade teremos atividade presencial, o encerramento da disciplina com base na apresentação de videoaulas, a aplicação de simulado, a aplicação da prova regular e a confecção de um relatório com fotos, identificando os principais problemas de manutenção da sua escola e seus agentes causadores. Com relação à nossa avaliação, as atividades avaliativas serão semanais, baseadas nas unidades debatidas em cada módulo, na forma de questionários postados no ambiente Moodle. Os recursos utilizados para essa disciplina serão videoaula, slides contextualizados das unidades, fóruns e um glossário, que seriam conceitos básicos. Isso aqui é a referência da disciplina, a referência bibliográfica. Tá?
E esse seria o nosso plano de ensino da disciplina. Um dos temas mais importantes dessa disciplina será a percepção do espaço e o entendimento de projetos, leitura da representação dos espaços. Então, por isso eu resolvi fazer uma videoaula nessa abertura, continuando a apresentação do plano de ensino, mas eu vou ter uma aula em separado para a leitura de projetos arquitetônicos. Tá? Todas as edificações de grande porte, elas possuem um projeto de arquitetura criado por um arquiteto, tá? E desenhado de forma técnica para sua execução. Então, a ideia dessa videoaula é instrumentalizá-los a entender os projetos, entender os desenhos projetivos de uma edificação qualquer, mas principalmente edificação escolar. Tá? Então, o que seria o projeto arquitetônico? O projeto arquitetônico pode ser entendido como sendo o elemento de registro gráfico e comunicação das características da obra pretendida, contribuindo para a sua real materialização. Ou seja, é a nossa documentação da ideia do prédio. Eu preciso desses desenhos para informar ao construtor o que o arquiteto pensou para aquela edificação. Então, para cumprir esse papel, eu tenho o projeto arquitetônico. Esse projeto arquitetônico ele é pensado pelo arquiteto e feito através de desenhos técnicos projetivos que estarão em escala e são chamados de desenho arquitetônico. O projeto arquitetônico é composto por vários desenhos, chamamos de desenho arquitetônico. Então, o que seria esse desenho arquitetônico? Seria o conjunto de desenhos necessários para informação ao campo do que o arquiteto pensou para o projeto, e ele é feito em escala. O edifício é representado por vários desenhos, sendo os mais importantes a planta baixa, os cortes e as fachadas. O projeto arquitetônico não contém apenas esses 3 desenhos, mas esses são os mais importantes para que nós discutamos aqui nessa disciplina, porque tendo o entendimento do que eles são, vocês conseguirão entender o projeto do espaço da escola em que vocês trabalham. Os outros desenhos também são interessantes, também são importantes para o projeto, mas esses aqui são a espinha dorsal, tá? Para quem vai ler o projeto e compreender a organização do espaço da edificação. Então nós falaremos, eu vou dar uma explicação aqui do que seria cada desenho desse aí. Mas o projeto de arquitetura ainda comporta outros desenhos, como a planta de localização, que seria um desenho onde a gente indica onde no terreno o meu prédio vai ser construído. Eu tenho
A minha planta de situação seria um mapa, como se fosse um mapa indicando como se chega no terreno. Eu ainda tenho a planta de cobertura da minha edificação, então como é que vai ser feito o meu telhado. Esse desenho, ele me informa isso. Além de desenhos de detalhes construtivos. Então, eu posso ter o desenho das esquadrias, detalhe das esquadrias. Esquadrias são, genericamente, as portas e janelas. Então, eu teria vários desenhos com o detalhamento dessas esquadrias para sua execução. Teria também, por exemplo, desenho dos detalhes das bancadas, para que possa ser enviado para a fábrica, para a marmoraria, e ser executada. E assim por diante. Então nós falaremos basicamente desses 3 desenhos principais aqui: a planta baixa, a fachada e os cortes. Ok, mas eu já citei que esses desenhos do projeto arquitetônico, eles são feitos em escala. E aí vem a pergunta: o que é escala? Então, a escala é a representação relativa de coisas maiores ou menores para tamanhos visíveis e proporcionais ao nosso corpo. Em desenho arquitetônico, podemos defini-la como a proporção entre o desenho e o meu objeto desenhado, no caso, o edifício. Então, qual é a função da escala? Não teria sentido eu desenhar o meu prédio, por exemplo, a sua escola, do tamanho que ela é, realmente, do tamanho do prédio. Não faria sentido nenhum eu desenhá-lo em papel, nem teria papel suficiente para fazê-lo. E eu não sentiria o todo da edificação, eu não conseguiria visualizar o todo da minha edificação. Então, para que a gente consiga fazer isso, nós fazemos desenhos reduzidos do meu objeto. Eu posso ter escalas de ampliação também, se eu tiver um desenho pequeno e queira desenhar maior do que o objeto. Mas em arquitetura, em edificações, na área de construção civil, geralmente nós temos objetos grandes. Então, nós trabalhamos com escalas de redução. O meu desenho, ele vai manter toda a proporção do meu objeto final, da minha edificação, da minha escola, por exemplo. Mas vai ser menor. Então, geralmente trabalhamos com escalas de redução. Então, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200 e assim por diante. Vocês estão notando que eu estou lendo 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200. Mas vocês estão lendo aí uma fração. 1 barra 50, 1 barra 100, 1 barra 200. Esse número que vocês estão olhando é a representação da escala. E a barra, quando nós lemos essa escala, nós lemos como se essa barra fosse um para. Então, 1 para 50, quando a gente lê a escala, a gente lê assim: 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200. Isso são escalas de redução, certo? Então, o que isso quer dizer?
uma escala de 1 para 50 quer dizer que o meu desenho vai ser 50 vezes menor do que o meu edifício, o meu objeto real. 1 para 100 quer dizer que o meu desenho vai ser 100 vezes menor do que o meu objeto real. E da mesma forma, 1 para 200 quer dizer que meu desenho vai ser 200 vezes menor do que o meu objeto. Então percebam que quanto maior esse número que tem aí depois da barra, menor vai ser o meu desenho. Então um desenho de 1 para 50, ele é maior do que um desenho de 1 para 100, que é maior do que um desenho de 1 para 200. Ok? No desenho, a gente se utiliza de um instrumento chamado escalímetro para poder fazer a medição do desenho e saber a medida real do objeto. Então, os desenhos arquitetônicos são desenhos técnicos feitos em escala e nós temos vários desenhos. Nós já comentamos isso anteriormente. Então agora, um deles que é importante para nós trabalharmos é a planta baixa. Então, o que seria a planta baixa? A planta baixa é um desenho que representa a minha edificação. Seria, simplificando, a representação do chão da minha edificação, tá? Da horizontal da edificação. Então, como é que seria esse desenho? É como se eu pegasse uma faca e cortasse o meu prédio na horizontal a altura de 1,5 m. Na realidade pode variar, esse plano de corte ele pode variar entre 1,20 m até 1,5 m. Então é como se eu passasse uma faca, uma serra, serrasse o meu prédio na altura de 1,5 m, jogasse a minha parte de cima do prédio fora. Então eu pegaria uma escavadeira, sei lá, algum equipamento, arrancaria um guindaste, arrancaria essa parte de cima da casa e olharia de cima para baixo. Esse desenho que está ao lado aí do texto, ele representa essa ideia. Então essa parte que está embaixo aí essa parte que está aqui, quando nós olhamos de cima para baixo, é o que seria representado na minha planta baixa. E essa parte aqui de cima, ela vai ser descartada neste desenho. Então, essa é a ideia do desenho da planta baixa. Lembrem só de uma coisa, a planta baixa é um desenho muito comum e muitas pessoas acham que um projeto arquitetônico é só a planta baixa. Não é. A planta baixa é um dos desenhos que compõem o meu projeto. Tá? Ele não traz informações, por exemplo, das alturas que eu tenho no meu projeto. E isso eu vou conseguir em outros desenhos que a gente vai falar mais na frente. Tá? Então, planta baixa não é projeto arquitetônico, não é desenho arquitetônico. Planta baixa é um desenho que compõe o projeto arquitetônico. Então aqui nós temos um exemplo de uma planta baixa, no caso aqui de uma casa, tá, bem pequenininha, uma casa de veraneio, tá, que ela tem, neste desenho, eu tenho varanda, tenho sala,
quarto, cozinha, área de serviço e banheiro. A planta baixa ela é feita por pavimento. Então, por exemplo, se eu tiver um prédio, sei lá, de 10 pavimentos, eu vou ter 10 plantas baixas. Um para cada pavimento. Se eu tiver pavimentos repetidos, como por exemplo num prédio de apartamento, os apartamentos, a planta dos apartamentos é igual, então eu posso ter 10 pavimentos iguais, a cópia um do outro. Se eu tenho isso, não faz sentido eu desenhar 10 vezes a mesma coisa. Então eu faço uma planta baixa do pavimento que a gente chama de pavimento tipo. Tá? Vai ser um pavimento que vai ser repetido várias vezes. Mas se eu tiver modificação entre um pavimento e o outro, eu vou ter que fazer o outro desenho. Então eu teria um desenho de planta baixa para cada pavimento. Ok? Então vamos entender agora esse desenho aqui. Nesse desenho eu tenho a indicação das paredes, tá? Então, tudo que parece com isso aqui, ó, é parede. Aqui é parede, aqui é parede, aqui, aqui, e assim vai. Percebam que a parede ela tem uma linha grossa, tá? O desenho é feito com uma linha mais grossa. Por quê? Porque a parede está sendo cortada pelo meu plano horizontal que seccionou, pelo nosso serrote lá, que serrou nossa casa. Então, no desenho técnico, essa linha aqui, que é representada bem no plano de corte, ela é uma linha mais grossa. E quanto mais distante desse plano de corte, quanto mais distante da minha vista, mais fina vai ficando a linha, tá? Então, essa é a representação da parede em planta baixa. Eu tenho também a representação das portas. Tenho que indicar na planta baixa onde é que estão minhas portas, para saber onde é que eu entro nos ambientes. Então, essa é a representação de uma porta. Percebam que ela tem um retângulo mais fino, que representa a folha da porta, e eu tenho o desenho de um arco, também finalizando esse símbolo que seria da porta. O que seria esse arco aí? Esse arco ele delimita o espaço de abertura da minha porta. Então, para que serve essa indicação? Serve para que no projeto eu não utilize esse espaço que está sendo o arco aí para colocar nada. Porque se eu colocar alguma coisa nessa área, eu vou impedir a abertura dessa porta. Tenho também a representação das janelas. Então, essa que vocês estão vendo aí apontado pela seta vermelha é a representação de uma janela. Ela é composta de 4 linhas, 2 mais ao centro, 2 no limite rente à parede. Então, as 2 linhas do centro representam as folhas da janela. Então, a folha que a gente chama é a parte da janela que abre ou fecha. Então, as 2 linhas de dentro representam a espessura da janela em si. E as 2 linhas que estão alinhadas com a parede representam o peitoril. O peitoril é a altura, na realidade é a parte da parede que fica embaixo da janela, tá?
E ele tem uma altura, que vocês já viram que a janela ela não começa no chão, ela tem uma altura. Então, essas duas linhas externas, elas representam o peitoril. Tenho também no desenho os títulos dos ambientes. Esses títulos servem para informar qual o uso de cada ambiente. Tá? Então, nesse caso, está sendo apontado aí a sala. Então, eu sei, olhando esse projeto, que esse é um ambiente da sala. Outra coisa que tem que ser indicado nos títulos dos ambientes são as áreas úteis do meu piso desse ambiente. Tá? Para que eu indico isso? Eu indico para facilitar o cálculo dos materiais. Então eu vou precisar comprar um piso para esse ambiente. E esse piso eu vou comprar por metragem quadrada. Então eu preciso saber quanto dá isso para comprar esse material. Aqui eu tenho a indicação das cotas. As cotas nada mais são do que o desenho das medidas daquele ambiente. Por que a gente cota o meu desenho? Essas cotas elas estão aí para informar ao construtor qual tamanho vai ter cada ambiente, cada parede, cada componente da minha edificação. Mas alguém poderia perguntar que o teu desenho, o meu desenho, no caso, está em escala. E eu tenho, como eu já falei, um escalímetro que eu posso fazer essa medição. Então, qual seria a função de indicar isso no desenho? Lembrem-se que esse desenho ele vai para campo, ele vai para construção. Nem sempre eu estou com um escalímetro na mão. E mesmo estando com um escalímetro na mão, eu vou estar exposto a sol, a vento. Às vezes eu não tenho uma mesa. Tá? Então, ter a indicação da cota no desenho facilita a minha leitura do desenho. Esse símbolo ele faz a indicação do meu corte na planta baixa. Tá? Ele é importante para a gente saber onde o corte está passando. Nós vamos falar do corte mais na frente, mas eu preciso indicar na minha planta baixa onde está passando o corte. Eu indico através deste símbolo. Aqui eu tenho a representação de uma escada. Então, percebam que eu tenho uma seta aqui na escada, indicando o sentido de subida da escada. Outra coisa importante a ser visualizada é que metade da escada está com linha fina e metade está com linha tracejada. Por que isso? Ora, lembrem que para desenhar a planta baixa, a gente cortou a casa no meio e jogou a parte de cima fora. Essa parte que está tracejada é a parte da escada que foi jogada fora com o resto da casa. Mas eu quero mostrá-la no meu desenho. Por isso está sendo mostrado em tracejado. Está sendo mostrada em projeção. Quando vocês olharem uma linha tracejada numa planta baixa, ela representa uma projeção. Então, se vocês verificarem aqui nesse mesmo desenho, eu tenho aqui, por exemplo, a projeção do telhado. Aqui também projeção do telhado. O que é uma projeção? São elementos que, teoricamente, não estariam no meu desenho,
Tá? Então vamos lembrar, a gente jogou a parte de cima fora da casa. Se a gente jogou a parte de cima, a gente jogou também o telhado fora. Então ele não estaria nesse meu desenho, teoricamente. Mas é interessante que eu mostre no desenho. Então como é que eu faço para mostrar? Eu mostro com linhas tracejadas. Então tudo que não deveria estar no meu desenho, mas é um elemento que me interessa mostrar, eu mostro com linha tracejada e chamo de projeção. Eu também tenho na planta baixa a representação do mobiliário fixo. Então a representação do vaso sanitário, do chuveiro, da pia, tá? Entre outros, do tanque. Isso também é representado na minha planta baixa. Esses são os elementos básicos da leitura de uma planta baixa. Eu espero que fique mais claro. Ao final da aula nós vamos ler um projeto, uma planta baixa, um corte, uma fachada de uma escola. Tá? Isso vai ser a atividade presencial de vocês agora aqui no Polo. Mas eu acho que ficou claro os elementos. Outro desenho importante é a fachada. Tá? Então a fachada seria a representação do edifício visto por fora, na vertical. Então, os desenhos de fachada são os desenhos que me mostram como é a parte externa da minha casa, do meu edifício, do meu objeto que está sendo desenhado. Então, na fachada, eu vou informar os materiais de acabamento que eu vou ter. Eu vou informar as alturas das janelas, por exemplo, e mostrar a escada externa, tá? Entre outros elementos. Esse desenho vai me mostrar como é que vai ser a forma do meu projeto, como é que a casa vai parecer, como é que o edifício vai parecer. E por fim temos o corte. A ideia do corte é basicamente a mesma ideia da planta baixa, só que feita na vertical. Eu tenho agora o meu plano de corte passando na vertical. E aí eu jogo fora uma parte da casa e olho para outra. Então, qual a finalidade do corte? Eu vou mostrar as alturas e as divisões do projeto internamente na casa. Se na fachada eu consigo saber as alturas do telhado e da frente, eu não consigo saber a altura, por exemplo, do pé direito. Isso eu vou saber no corte. O que seria o pé direito? O pé direito é a altura do piso ao teto de um ambiente. Tá? E essa informação eu não consigo nem na planta baixa, nem na fachada. Essa informação é constante no corte. Um projeto de arquitetura pode ter vários cortes. Pode ter tantos quantos necessário. O corte ele vai ser feito no local que me dê mais informações com relação ao objeto. A função do corte é ter o máximo de informação possível. Então, o local escolhido vai ser sempre o local que tiver mais informação para ser passada. Então, aqui eu tenho um exemplo de um corte, tá, da mesma casa que a gente estava vendo lá na planta baixa. Então, lembra que eu mostrei onde é que passava a indicação do corte? Lá tinha uma setinha que indicava para qual lado eu estava olhando. Então, esse aqui é o corte que está lá.
nós temos alguns elementos aqui importantes. Então aqui eu tenho a representação das paredes. Perceba que ela continua aparecendo da mesma forma. O símbolo é o mesmo da planta baixa, que a ideia é a mesma, só que agora eu estou cortando na vertical. Eu tenho, por exemplo, a representação da laje aqui. Essa laje também está sendo cortada. Para quem não sabe o que é uma laje, é o piso do pavimento superior. Tá? Eu tenho também aqui as cotas, da mesma forma que eu tenho na planta baixa. Mas aqui eu só vou cotar as alturas. Todas as informações que estão na horizontal, elas compõem o meu desenho da planta baixa. Então elas não são necessárias aqui no corte. Eu represento também um mobiliário fixo, que nesse caso aqui é a pia da cozinha. Represento também as janelas. Então aqui nós temos a representação da janela em corte e em vista. Em corte é o desenho que está mais à esquerda, tá? Que parece com o desenho da janela em planta baixa, certo? E o desenho que está ao centro, dentro do salão, é a vista da janela. Então são as duas representações que eu tenho no corte. Eu tenho também a representação das portas, também em corte e em vista. Perceba que o desenho da porta em corte, ele é bem similar ao desenho da janela. Só que o da porta vai até o piso e o da janela vai até a altura do peitoril. E o desenho da porta em vista, ele parece um retângulo, como você seria também quando você está olhando para uma porta na vida real, você olha só a margem dela, né? Então ela é retangular mesmo. Temos também a representação da escada aqui. Novamente, a escada está metade com linha contínua e metade tracejada. A ideia é a mesma da planta baixa. Então, como eu cortei a casa no meio da escada, eu só vou enxergar a metade da escada. A outra metade eu joguei fora. Então, desenhei tracejado porque é projeção. Ficaria estranho ficar essa escada começando do meio ali. Temos novamente, tal qual a planta baixa, a indicação dos títulos dos ambientes, tá? Só que dessa vez eu não vou colocar a área, porque a área é do piso. E isso foi informado já na planta baixa. Tem uma indicação também da linha de terra. Essa linha mais grossa aí, que simula o terreno. Então a ideia dessa linha, que ela seja grossa, é para que a gente tenha realmente o desenho da edificação assentado nessa linha, para dar um peso visual no desenho, para não parecer que o desenho está flutuando. Tá? Ele está assentado em algum lugar. Esse lugar é a linha de terra. Bem, pessoal, então eu encerro por aqui essa videoaula. Muito obrigado pela atenção e bom trabalho.